Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é como ampliar o vocabulário de uma criança no processo de desenvolvimento da escrita. Vamos juntos! Ampliar o desenvolvimento da escrita é sempre um desafio para a escola. Às vezes a criança tem bom traçado da letra, às vezes a criança tem uma boa condição de percepção do que se pede, mas ela não consegue desenvolver, alongar a escrita. Às vezes eu fico observando alguns processos educativos e percebo uma falha bem pontual na ampliação do vocabulário da criança. Muitos educadores e até mesmo pais gostariam que a criança pudesse dizer coisas na sua escrita, mas a criança não tem a técnica e não tem condição de observar a ampliação para se chegar ao que nós chamamos de texto. Nessa nossa conversa, vamos observar quais fatores e quais técnicas podemos utilizar para desenvolver isso. Eu acho que é interessante os educadores pensarem numa boa e velha metodologia chamada tema gerador. Tema gerador é algo que vem de muito tempo, mas continua bastante pertinente na escola no início de alfabetização ou no desenvolvimento da escrita. Ampliar o vocabulário de uma criança requer quase sempre um tema gerador, ou, como nós hoje estamos trabalhando, mapas conceituais ou mapas mentais. Não importa a técnica, as duas são pertinentes para o processo. Se for tema gerador, uma coisa que eu uso muito nos meus livros, tem vários exemplos nos meus livros, como tema gerador se você quer trabalhar com a ideia de casa, coloque lá no papel a palavra casa, em caixa alta, no início da alfabetização, e logo abaixo da palavra casa você vai colocar a letra, todo o alfabeto. A letra A, B, C, D, E, F, G, H, até a última letra do alfabeto. Então, no topo da sua lista você tem a palavra, que é também o tema gerador, ou o tema central, ou o tema de origem, que é casa. E aí, A, B, C, até a última letra do alfabeto, você coloca do lado da folha. E então você vai levantando o vocabulário da criança. Pergunte para a criança, o que tem numa casa que começa com a letra A? E a criança pode dizer, amor, bote lá amor. Amigos, coloque lá amigos. Vá buscando quantas ela tiver, você vai colocando com ela e lembrando que o professor é sempre o escriba da criança quando ainda ela não é escriba. Portanto, na oralidade a criança tem o vocabulário. O que tem dentro de uma casa? Tem amora, tem amassador, tem o que você lembrar naquele momento, a criança, o professor como escriba vai grafando. Se a criança pode tentar escrever, ela mesma tenta. Vamos para a letra B. O que tem numa casa com a letra B? E a criança diz bola, boneca, e o professor vai grafando ou a criança vai tentando. E os dois vão trabalhando, A, B, C e assim até o final do alfabeto. Quando houver uma letra como K, se a criança não se lembrar, não tem problema, não é o preenchimento do vocabulário que nos interessa, mas a condução técnica de dar uma organização para o levantamento do vocabulário. Pois bem, se você levantou o vocabulário todo ligado ao tema gerador casa lá em cima, agora é a hora e a vez de você dizer para a criança, vamos por parte. Por que é que você disse que dentro da ideia do conceito de casa, uma das situações ligada à casa é amor? Então a criança na oralidade vai dizer, eu me lembrei que numa casa tem que ter amor entre os irmãos, entre pai e filhos, entre as pessoas que convivem, por isso eu achei interessante. Eu lembrei de bola porque dentro de uma casa tem que ter uma bola, porque a gente recebe os amigos e brinca e briga e desenvolve o nosso relacionamento interpessoal. E assim o professor ou a professora vai resgatando na oralidade o porquê de cada um daqueles conceitos ligados ao tema gerador. Ao final de tudo isso, a criança tem não só a ideia de casa, como a ideia de muito que acontece numa casa. E tudo isso é vocabulário.
quer produzir um texto, pode ser na oralidade ou na grafia. A criança vai escolher na letra A qual palavra ela quer produzir, na letra B, na letra C, e ela começa a produzir uma frase simples: eu jogo bola com meus amigos. Não precisa começar na ordem alfabética. Eu jogo bola com meus amigos. Risque a palavra bola porque ela já usou bola. Às vezes, quando eu jogo bola com meu amigo, a gente tem bastante amor um pelo outro, mas às vezes a gente briga. Então vai usando as palavras e vai riscando no vocabulário. Portanto, essa é uma técnica bastante utilizada para a criança ampliar o vocabulário a partir de um tema gerador. Mas tem professor que não gosta de ouvir o tema gerador, não gosta dessa metodologia. Hoje nós temos, baseado na metodologia do David Ausubel, da aprendizagem significativa, a técnica de mapas mentais ou mapas conceituais, que no fundo acaba sendo a mesma coisa, mas com um diagrama diferente. Vamos lá no papelzinho, fazemos uma bola no centro de uma folha de sulfite e escrevemos casa. Puxamos uma setinha, fazemos uma bolinha. Casa está ligado a família. Família está ligado a tal coisa. Tal coisa está ligado a... Então, uma coisa vai lembrando a outra, que vai lembrando a outra, que vai lembrando a outra, que vai lembrando a outra. E aí não tem ordem alfabética, e aí não tem palavras, mas você de casa foi ampliando. Uma casa lembra família, uma família lembra almoço, o almoço lembra comida, comida lembra mamãe, mamãe lembra abraço e, portanto, tudo vai se interligando, se relacionando, ampliação de vocabulário. Não importa qual das técnicas você, educador, usa. O que me interessa nesse momento é que a criança só pode ampliar o vocabulário a partir de uma técnica. E essa técnica pode ser o que nós apresentamos aqui como um tema gerador ou um mapa conceitual, para alguns também mapas mentais, mas também pode vir a partir de leituras. Olha que interessante. Como é que uma criança vai ampliar o seu vocabulário a partir de uma leitura? O professor escolhe um livro, qualquer livro de história infantil, e vai ler com as crianças. A partir do momento que ele leu essa história, antes de perguntar qual a impressão de leitura, o que você entendeu da leitura, quais são as suas indagações, as suas dúvidas, que problemas você levantou, etc, etc, etc. Antes de fazer isso, nós podemos levantar um vocabulário. E aí você pega um alfabeto móvel, pega, por exemplo, a letra A, coloque lá no quadro e pergunta para as crianças, na história que nós acabamos de ler, quais momentos nós vimos a letra A, palavras, fatos, personagens, situações, e todo mundo vai buscando. Sorteia uma outra letra, coloca no quadro, e assim você vai fazendo com que as crianças busquem na memória imediata, na memória de curto prazo, palavras, conceitos, fatos, personagens, locais, cenários ligados àquela letra e, portanto, vai se levantando. Quando você trabalhou com 10, 15 letras diferentes, muitas vezes você já cumpriu todo o universo daquele texto. Então isso é uma metodologia, uma técnica para ampliar o vocabulário. Não estou dizendo que essa é uma técnica para trabalhar compreensão e interpretação de texto. Isso é outra coisa. Nossa conversa é sobre ampliação de vocabulário. Outra coisa que eu acho interessante para ampliar o vocabulário é quando nós pegamos jornais, revistas, recortes de embalagens, panfletos, folders e tudo que existe de material gráfico, colocamos sobre uma mesa de trabalho, 5, 6 crianças em volta, e nós vamos buscar palavras, conceitos, situações, fatos ligados a um determinado tema. Então, nesse caso, a criança tem que ter um domínio de leitura. E aí nós colocamos lá meio ambiente, seres vivos. Então eu já trabalho de maneira interdisciplinar. Coloco os seres vivos, faço um recorte e colo no meio de uma cartolina. E todos nós, alunos daquele grupo de 5 ou 6, vamos ler tudo que há ali para buscar um nome ligado ao meio ambiente ou ligado a seres vivos. Então, uma planta, um nome de árvore, uma verdura, um legume, uma fruta, uma pessoa, um animal, nós vamos buscando no nosso campo de informação
Isso é ser vivo, isso é meio ambiente. Recortamos e vamos colando naquele material. Ao final de todo aquele recorte e colagem, nós olhamos para aquela página e lá no centro está colado os seres vivos e em volta tudo que existe ou que existia naqueles materiais gráficos. E aí entram coisas interessantes que nós podemos trabalhar com os alunos, como por exemplo classificação. Quem são os mamíferos disso que nós recortamos? Quem são os vegetais disso que nós recortamos? Quem vive na água? Quem vive no ar? E aí o trabalho se amplia de maneira quase que incomensurável. Quem vai determinar o alargamento ou o distanciamento da busca e do desenvolvimento das crianças são as próprias crianças sob orientação do educador. Então, a ampliação de vocabulário é algo extremamente importante para que as crianças possam poder expressar as suas ideias, contar as suas histórias, discutir, argumentar, sonhar. No mais, como eu sempre digo, educar é sempre um ato de persistir com delicadeza.